Para quem não acredita que houve ditadura, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil pela detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de 70 pessoas integrantes da guerrilha do Araguaia. Isso tudo durante as operações militares ocorridas na década de 1970, especialmente entre 72 e 75. A decisão fortalece a democracia como um dos direitos de maior hierarquia mundial ao qual os estados devem se submeter e ampliar sua submissão, como diz o artigo 5º, parágrafo 4º da nossa Constituição. Ter a sensação de justiça e tratamento igualitário pelo Estado e respeito pelas pessoas em um país em que você possa ser feliz, crescer e difundir as suas criatividades, mesmo em divergência com o governo central. Veja isso ocorrendo no mundo inteiro, com a integração entre governos e um eixo rígido, super valioso de ampliação, sem retrocessos da dignidade da pessoa humana em todos os seus aspectos, em todas as suas dimensões. Tudo possível com a realização e ampliação das relações entre a sociedade internacional, pautada exatamente nos direitos humanos, conhecidos aí como jus cogens. Esse é o ambiente em que os direitos humanos são compreendidos e respeitados, mas que não tem sido tão comum pela falta de atenção à dignidade humana pelos estados. Os casos de desrespeito ainda têm aumentado e o orçamento do Brasil para tratar a questão ainda vai na contramão da necessidade popular. Veja que o Brasil registra mais de uma denúncia contra violações de direitos humanos a cada minuto. Dentre as principais violações, infelizmente, ainda se destacam violações contra crianças e adolescentes, com um aumento em torno de 10% ao ano desde 2016. Em segundo lugar, já está com 23,22% de aumento, estão as denúncias contra violações frente a idosos, sendo as principais ligadas à negligência, à violência psicológica, o abuso financeiro e econômico. E no terceiro triste lugar, aqui no Brasil, estão as denúncias contra violações de direitos de pessoas com deficiência. Eles cresceram mais de 30% em comparação com 2016, principalmente aí relacionados a também negligência, violência psicológica e violência física, seguindo essa ordem. É lamentável, mas você pode fazer a sua parte para que tudo seja diferente e se transforme para melhor. A participação de cada um, conhecendo a matéria e não repassando informes irreais, já colabora infinitamente para o aprimoramento das relações humanas. Assistindo esse vídeo, você pode ter uma percepção transformadora acerca da visão do Brasil sobre os direitos humanos e sobre a situação nacional na sociedade internacional. Hoje, tomando como base uma das condenações que a República Federativa do Brasil teve pela Organização dos Estados Americanos, no caso Gomes Land versus Brasil, e que infelizmente nós tivemos essa condenação. É algo que representará um grande diferencial na sua vida e na proteção de seus entes mais queridos, bem como representará um grande diferencial no mercado de trabalho e atuação política na defesa de uma sociedade mais livre, justa e solidária. Esse vídeo se une a dezenas de criações que tenho postado gratuitamente em meus canais no Facebook, Instagram, YouTube e WhatsApp. A matéria que tem felizmente gerado bons resultados, tanto quanto ao alcance, mais de 40 mil visualizações somente no Facebook nos últimos 30 dias, com entrevistas já concedidas aí, pessoas nos procurando de outros estados, de faculdades, e que bom que estão discutindo essas matérias. A minha plantação sobre boas práticas, paz e dignidade tem achado as pessoas certas às quais você se une. De fato, juntos conseguiremos o que jamais conseguiríamos sozinhos. Como advogado e acadêmico de direito, especialmente desde a conclusão do doutorado jurídico,
me apaixonei pela temática dos direitos humanos e nessa perspectiva dos direitos fundamentais, com o objetivo de fazer fortemente a minha parte para garantir que a Constituição de 1988 do Brasil, no que tange à realização de uma sociedade cada vez mais livre, justa e solidária, possa acontecer a cada dia. Certamente eu sou como você, se ainda permanece me ouvindo até aqui. Vivo cumprindo minhas tarefas profissionais e domésticas, mas como diz a banda do Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. E usar o seu tempo para ver esse material certamente vai reabrir a sua mente para a criatividade que o mundo tanto necessita. Nos moldes que tenho apresentado os vídeos, são para fins de atenção, compreensão e principalmente para a realização que pode fazer você levantar e usar as informações oferecidas gratuitamente para melhorar as condições e o mundo ao seu redor. Como de costume, aceito todas as opiniões divergentes. Tudo bem. As afeições são maravilhosas e as oposições nos ajudam a crescer mais ainda. Se sabemos ouvir e principalmente aprendemos para sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhores do que ninguém. Hoje trago como centro de nossas reflexões a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos ao condenar o Brasil no caso da guerrilha do Araguaia. Também com análise de um artigo bem interessante de Eleonora Mesquita Ceia, professora de Direito Constitucional da EMERGE, com o título A Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Desenvolvimento da Proteção dos Direitos Humanos no Brasil, que foi publicado na revista da EMERGE em 2013. É só um trecho, nós tivemos outro vídeo em que a gente apresentou também algumas discussões sobre esse texto da professora, porque ele é interessante, e hoje a gente só traz um caso que ela apresenta, a gente vai casar ele com a própria decisão e com partes processuais, além de ao final do vídeo trazermos aí aspectos históricos para você que não conhece os detalhes da guerrilha do Araguaia, e vamos trazer de fontes bem simples, já que a finalidade aqui é instigar você a continuar pesquisando e colocando a teoria na prática. Vamos lá então. Esse caso, a Corte condenou o Brasil pelo desaparecimento forçado de integrantes da guerrilha do Araguaia durante as operações militares ocorridas na década de 1970. Essa decisão se alinha à jurisprudência da Corte, especialmente aquela consolidada no caso Barrios Altos versus Peru, no qual o Peru foi condenado pelo massacre de 15 pessoas realizado por membros das Forças Armadas peruanas. Aqui no caso do Brasil, na denúncia, a Corte Interamericana de Direitos Humanos foi alegado para ela a responsabilidade do Estado brasileiro pela detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de nada menos que 70 pessoas. Isso entre membros do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e camponeses, como resultado das ações conduzidas pelo Exército lá na região entre 1972 e 1975. Ao lado disso, a denúncia solicitou a responsabilização do Brasil por não ter investigado as violações com a finalidade de julgar e punir os respectivos responsáveis, e exatamente dizendo que o Brasil estava se escudando na Lei 6.683 de 79, a chamada Lei de Anistia. Com base nessas alegações, a Corte Interamericana de Direitos Humanos entendeu que o Estado violou direitos como o direito de reconhecimento da personalidade jurídica, o direito à vida, o direito à integridade pessoal, o direito à liberdade pessoal, direito às garantias judiciais, direito à liberdade de pensamento e expressão e direito à proteção judicial. Aí, conforme a denúncia, percebeu-se que estava ferindo os artigos 3º, 4º, 5º, 7º, 8º, 13º e 25º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Veja
Tudo isso relacionado com os artigos 1.1 e 2º da mesma convenção. Com base nas alegações da denúncia, as partes aí, nas provas apresentadas, a Corte concluiu que não há controvérsia quanto aos fatos do desaparecimento forçado dos integrantes da guerrilha do Araguaia, nem da responsabilidade estatal a esse respeito. A Corte reitera que o desaparecimento forçado de pessoas constitui uma violação múltipla que se inicia com uma privação de liberdade contrária ao artigo 7º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ademais aí a sujeição de pessoas detidas a órgãos oficiais de repressão, a agentes estatais ou a particulares que atuem com a anuência ou tolerância que impunemente pratiquem a tortura ou assassinato, representa por si só uma infração ao dever de prevenção de violação dos direitos à vida e à integridade pessoal. Veja que os fundamentos estão consagrados nos artigos 4º e 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ainda que os atos de tortura ou de privação da vida dessas pessoas não possam ser demonstrados aí no caso concreto, porque houve esse sumiço. A Corte também assevera que a prática de desaparecimento implica com frequência a execução dos detidos em segredo e sem julgamento, seguida da ocupação aí de lugares e da ocultação de cadáver. Isso tudo com o objetivo de eliminar toda pista material do crime e de buscar a impunidade daqueles que o cometeram, violando brutalmente o direito à vida. Esse fato, em conexão com a falta de investigação dos acontecimentos, representa uma violação à obrigação estatal de garantir a toda pessoa sujeita à sua jurisdição, garantir a essa pessoa a inviolabilidade da vida e o direito de não ser dela privado de forma arbitrária. Ou seja, se havia algo que estava sendo cometido pelos participantes da guerrilha do Araguaia, eles deveriam ser presos, julgados e condenados conforme as leis pátrias, e não serem presos, torturados e, por exemplo, entregues a terceiros e, pior ainda, terem os seus corpos ocultados. Veja que é forte isso, o artigo 1.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, combinado com o artigo 4.1 do Pacto de São José da Costa Rica, vedam essas questões. Por fim aí, a Corte ressaltou que o desaparecimento forçado implica ainda a vulneração do direito do reconhecimento da personalidade jurídica estabelecido no artigo 3º da Convenção Americana dos Direitos Humanos. Veja aí que esse desaparecimento representa não somente uma das mais graves formas de subtração de uma pessoa do âmbito do ordenamento jurídico, como também a negação de sua existência ao deixar a pessoa numa espécie de limbo ou uma situação de indeterminação jurídica perante a sociedade e o Estado. Imagine aí a situação das famílias que ainda não sabem, não conseguem encontrar essas pessoas, mais de 40 anos se passaram. E aí a Corte concluiu que o Brasil é responsável pelo desaparecimento forçado e, por conseguinte, pela violação dos direitos aí ao reconhecimento da personalidade jurídica, à vida, à integridade pessoal e à liberdade pessoal. Entenda e demarque aí, você que está assistindo esse vídeo, os fundamentos, respectivamente, aí nos artigos 3º, 4º, 5º e 7º, em relação ao artigo 1.1, todos da Convenção Americana de Direitos Humanos, plenamente ratificada pelo Brasil. Veja que com relação aos direitos, às garantias judiciais e à proteção judicial, a Corte determinou que o crime de desaparecimento impede que a pessoa tenha acesso às suas garantias judiciais. Por isso, é vital para que tal direito seja assegurado à família da vítima por meio de recursos céleres e eficazes para que se possa localizar a vítima e punir os responsáveis. Veja, é uma situação que impressiona e precisa ser reafirmada para que não se repita.
nessa respectiva aí, lógica dessa decisão, a Corte considerou que a forma de interpretação e aplicação da lei de anistia aprovada no Brasil afetou a obrigação internacional do Estado de investigar e punir as graves violações de direitos humanos, na medida em que impediu que os familiares das vítimas, nesse caso, fossem ouvidos por um juiz. Veja, para a Corte é claro que houve postura excessiva do governo brasileiro na época. Além disso, o Estado violou o direito à proteção judicial do artigo 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos, devido à falta de investigação, persecução, captura, julgamento e punição dos responsáveis pelos fatos. Descumpriu o Brasil assim também o artigo 1.1 da Convenção. Da mesma forma, aí, o Estado desrespeitou a sua obrigação de adequar o seu direito interno, conforme o artigo 2º da Convenção Americana de Direitos Humanos, ao aplicar a lei de anistia, impedindo a investigação dos fatos, bem como a identificação, julgamento e sanção dos responsáveis por violações continuadas e permanentes, como o desaparecimento forçado. Por esses motivos, a Corte declarou que as disposições da lei de anistia são incompatíveis com a Convenção Americana de Direitos Humanos e, por consequência, elas carecem de efeitos jurídicos e não podem continuar representando um empecilho para a investigação dos fatos do caso Gomes Lande, nem para a identificação e punição dos violadores, e nem pode ter o mesmo efeito sobre outros casos de graves violações de direitos humanos consagrados na Convenção Americana de Direitos Humanos ocorridos aqui no Brasil. Veja, ficaram as marcas de uma ditadura militar no Brasil. Por mais que se queiram negar por aí, né, no que tange ao direito à liberdade de expressão, a Corte estabeleceu que, de acordo com o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, tal direito compreende não somente o direito de expressar o próprio pensamento, como também a liberdade de buscar, receber e divulgar informação de todo tipo. Assim, o artigo 13 protege o direito de toda pessoa a requerer o acesso à informação sob controle do Estado, bem como o dever positivo do Estado que tem que fornecer. A Corte ressaltou que ao Estado é permitido restringir o acesso à informação, mas em se tratando de violação dos direitos humanos, essa restrição não pode ser fundada em mecanismos como o segredo de Estado ou a confidencialidade da informação, ou em razão de segurança nacional ou interesse público. Nesse contexto, a Corte determinou que todos, principalmente as famílias das vítimas, têm o direito de conhecer a verdade sobre o ocorrido com relação a essas violações. Observe como era a postura do governo brasileiro na época, conforme o processo que está aí público e publicado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Veja, em requerimentos judiciais no âmbito nacional, nos quais foram solicitadas informações sobre a guerrilha do Araguaia, o Estado amparou-se tão somente na falta de prova da existência dos documentos solicitados. Segundo a Corte, esse fundamento não é suficiente, mas antes o Brasil deveria justificar a negativa de fornecer a informação, demonstrando que adotou todas as providências que possibilitassem essa comprovação, que de fato a informação requerida não existia. Não é? Mas o que se percebeu é que houve uma ocultação proposital e tentar utilizar essa lei exatamente para blindar e não punir e não investigar. Com base em todos esses argumentos, a Corte concluiu que o Estado violou o direito a buscar e a receber informação previsto no artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, em conexão com os artigos 1.1, 8.1 e 25 do Pacto de São José da Costa Rica. Por fim, a Corte considerou que o Estado não observou o direito à integridade pessoal, segundo aí o artigo 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos, em detrimento dos familiares das vítimas, em virtude do impacto do desaparecimento forçado dos seus entes queridos,
assim como da falta de esclarecimentos das circunstâncias de suas mortes. Aí isso todo o impacto na vida das pessoas. Aí diante de fatos tão evidentes de desumanidade demarcados aí no processo, né, a Corte, por unanimidade, resolveu que o Estado brasileiro deve conduzir a investigação penal dos fatos aí do caso Gomes Lande, a fim de esclarecê-los, determinar os responsáveis e aplicar as sanções cabíveis. Também diz que o Brasil deve realizar todos os esforços com o objetivo de determinar o paradeiro das vítimas desaparecidas e, se for o caso, identificar e entregar os restos mortais às suas famílias. Também oferecer tratamento médico e psicológico ou psiquiátrico que as vítimas, os familiares requeiram. Também publicar a sentença no Diário Oficial, o resumo da sentença em jornal de circulação nacional, assim como a íntegra da sentença em meio eletrônico e a publicação da sentença em forma de livro. Ainda impôs ao Brasil realizar um ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional sobre os fatos do caso Gomes Lande e continuar com as ações desenvolvidas em matéria de capacitação e implementar em um prazo razoável um programa ou curso permanente e obrigatório sobre direitos humanos dirigido a todos os níveis hierárquicos das Forças Armadas. Vejam, importante também que o Brasil ficou aí submetido para tipificar o delito de desaparecimento forçado de pessoas em conformidade com os parâmetros interamericanos. Enquanto cumpre com essa medida, o Estado deve adotar todas as ações que garantam o efetivo julgamento e, se for o caso, a punição em relação aos fatos constitutivos de desaparecimento formal aí, ou forçado por meio de instrumentos existentes no direito interno. É importante também que deve o Brasil prosseguir desenvolvendo as iniciativas de busca, sistematização e publicação de toda a informação sobre a guerrilha do Araguaia, bem como da informação relativa a violações de direitos humanos ocorridas durante o regime militar. E, por fim, pagar a indenização por danos morais e materiais às vítimas. Veja, agora a professora Eleonora, ela destaca no artigo dela a aplicação da decisão pelo Brasil para que você sinta as argumentações e tire as suas próprias conclusões aí sobre a idoneidade do governo aí no caso. Veja, em 14 de dezembro de 2011, o Estado brasileiro submeteu à Corte o seu relatório referente ao cumprimento da sentença sobre o caso Gomes Lande. O documento do Brasil aí aponta que órgãos do Estado, entre eles o Ministério Público Federal, o MPF, tem empreendido ações concretas em favor da responsabilização civil e administrativa dos perpetradores de violência de direitos humanos ocorrido durante esse regime militar. Em tais ações, os órgãos sustentam a condenação ao ressarcimento dos danos materiais e imateriais sofridos não só por pessoas, mas também pelo próprio Estado. Da mesma forma, eles buscam a eventual perda de cargo de qualquer agente público que tenha participado de violações de direitos humanos ou, se reformado ou aposentado, seja cassada a sua aposentadoria em razão da prática comprovada dessas graves violações. Veja que o relatório ressalta ainda que tem um grupo de trabalho, a criação do Grupo de Trabalho Araguaia, cujo objetivo é continuar os trabalhos de busca das vítimas desaparecidas na guerrilha do Araguaia e proceder à identificação e entrega dos restos mortais aos respectivos familiares. Veja, conforme esse relatório do governo brasileiro da época, ao longo de 2011, expedições foram realizadas em cidades do Pará e do Tocantins, as quais não obtiveram ainda êxito em localizar os desaparecidos. Contudo, aí, devido à coleta de informações relevantes, o relatório informa que as atividades do grupo elas vão continuar, isso falava-se em 2011,
e de um modo bem intensificado, que nós acreditamos que talvez agora já não esteja tão desenvolvido isso. Com relação aí ao tratamento médico e psicológico, o Estado colheu informações junto aos representantes dos familiares das vítimas e a partir delas ele disse que delinearia um plano para atender às demandas aí do grupo familiar. Além disso, o Estado informou que realizou todas as publicações da sentença ordenadas pela Corte, mas que não realizou o ato público de reconhecimento da responsabilidade internacional do Brasil em virtude do pedido de familiares, no sentido de que o evento fosse realizado após o início do cumprimento das medidas relacionadas à persecução penal dos responsáveis pelos crimes cometidos durante o regime militar e ao acesso à informação sobre a guerrilha do Araguaia. Ou seja, as famílias não acharam interessante fazer o ato antes que fossem devidamente identificados os responsáveis e começasse o processo para a punição dessas pessoas, o que tem esbarrado ainda, como nós vamos ver aqui. Aí relatou ainda que o Ministério da Defesa elaborou um curso de direitos humanos para as Forças Armadas que contou com reavaliações periódicas, isso falando de 2011 no relatório, hoje nós estamos em 2020, né? Quanto à tipificação do crime de desaparecimento forçado, o Brasil considerou que vem adotando medidas para suprir a lacuna existente no direito brasileiro em relação aos crimes cometidos no caso Gomes Land. Veja que nesse contexto cita o relatório dizendo que está dando cumprimento à decisão da Corte, que o projeto de lei 4.038 de 2008, que estava tramitando no Congresso Nacional, dispõe sobre o crime de genocídio, define os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e os crimes contra a administração da justiça do Tribunal Penal Internacional e institui normas sobre a cooperação com o tribunal. Também o projeto de lei 245 de 2011, hoje em tramitação no Senado Federal, estamos falando de dados entre 2011 e 2013, né? Que ainda altera uma proposta de alteração do Código Penal brasileiro para incluir no seu texto o crime de desaparecimento forçado de pessoas e ainda a aprovação da Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas pelo Congresso Nacional, que contribui para a ratificação desse tratado para que isso avance no Brasil. Ademais, aí o relatório sublinha a sanção da Lei 12.527, que dispõe sobre o acesso a informações públicas, fala da Lei 12.528, que criou naquela época, hoje sem funcionamento, a Comissão da Verdade, ambas de 18 de novembro de 2011. A Lei de Acesso à Informação Pública obriga o Estado a buscar, de forma ativa e independentemente de solicitação, a transparência das informações, a estabelecer procedimentos administrativos para o acesso e a responsabilidade dos agentes públicos e a disponibilizar informações básicas sobre a atuação do poder público aí na internet. A lei proíbe ainda qualquer restrição de acesso a documentos e informações sobre condutas de violação de direitos humanos praticadas por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas. Além disso, não poderão ser negadas informações necessárias à tutela de direitos fundamentais. Ao lado disso, o relatório destaca a adoção de medidas para facilitar o acesso ao material do Arquivo Nacional relacionado ao regime militar e, por fim, aí, o Estado comunicou que solicitou os dados dos familiares necessários ao efetivo pagamento das indenizações. A partir dos dados fornecidos, disse o Brasil aí no processo que ia depositar as indenizações ordenadas a todos os familiares ainda em 2011. Diante de todo o exposto, o Estado concluiu que, considerando que o cumprimento da sentença tem ocorrido de modo satisfatório. Veja, com todas essas ações que já arrefeceram e muito, é uma situação lamentável, bem clara e que de fato evidencia
que houve esse regime de exceção e muitos excessos pelo Estado brasileiro, né? Conforme os documentos no processo. Veja, a coisa foi andando e já em abril de 2012, os representantes das vítimas e seus familiares apresentaram as suas observações ao relatório do Estado brasileiro sobre o cumprimento da sentença, que foi proferida aí pela Corte, e segundo as famílias, o Estado não cumpriu a sua obrigação de conduzir uma investigação penal de forma a processar, a sancionar os responsáveis pelas graves violações de direitos humanos no caso, e até aquele momento o Estado não tinha dado início a qualquer ação penal para identificar, processar criminalmente e punir os responsáveis. Veja, com efeito aí, a única tentativa de início de uma ação penal no âmbito interno foi rejeitada judicialmente, isso com base na Lei de Anistia Brasileira e no Instituto da Prescrição, violando assim frontalmente a sentença da Corte no caso Gomes Landi. Veja que os representantes apontaram aí no próprio processo que o Estado, em seu relatório de dezembro de 2011, se referiu apenas a ações de caráter civil e administrativo ajuizadas no âmbito interno, mas nenhuma de cunho penal, como determinado pela Corte lá na sentença. Os familiares das vítimas valorizam a reformulação do grupo de trabalho Tocantins, mas eles enfatizaram que as falhas persistem no dever do Estado de determinar o paradeiro dos desaparecidos. Aí essas questões que podem ter sido significativas para que até agora nenhum resultado conclusivo tenha sido alcançado. As famílias ainda destacaram a falta do acesso à informação constante dos arquivos governamentais e da oitiva de integrantes das Forças Armadas como os principais dificuldades para a localização dos desaparecidos. Veja que os representantes alegam que o Estado, dentro dessa perspectiva, não ofereceu tratamento médico, psicológico, psiquiátrico às vítimas que o solicitaram e, por outro lado, consideraram que o Estado realizou as publicações da sentença, isso que foi ordenado, como nós falamos há pouco, mas fora do prazo estipulado pela Corte. Ademais, as famílias reiteraram o pedido para que fosse postergada a realização de um ato público de reconhecimento da responsabilidade internacional do Estado a respeito dos fatos do caso Gomes Landi. Até que o Estado, né, de fato, comemorar só quando o Estado desse início às ações penais cabíveis para esclarecer os fatos relacionados aí às graves violações que envolvem as vítimas, de modo que o ato não deve ser realizado, o ato em si, sem a continuidade de um compromisso, né? Os representantes criticam o relatório do Estado por não fornecer informações detalhadas acerca do curso de direitos humanos para as Forças Armadas, o que impossibilita qualquer avaliação quanto ao cumprimento da sentença no ponto. Sublinha ainda as famílias, ainda que até o momento o Estado não havia tipificado o delito de desaparecimento forçado ou ratificado a convenção que tinha prometido de ratificar. Veja que os representantes reconhecem a relevância das alterações das normas de acesso ao Arquivo Nacional, bem como a aprovação da Lei de Acesso à Informação Públicas, mas elas frisam aí no processo que tais normas versam tão somente sobre garantias formais de acesso a documentos públicos em geral, não tendo elas o propósito nem o alcance de proporcionar especialmente e especificamente a busca, a sistematização e a publicação de toda a informação sobre a guerrilha do Araguaia e ou sobre as violações de direitos humanos ocorridas durante o regime militar, conforme determinado pela Corte. Veja, por último, que os representantes consideram que o Estado cumpriu parcialmente a sua obrigação, aí no sentido de pagar as indenizações a título de danos morais e materiais aos familiares das vítimas, dado que o Estado
ainda não tinha em 2013, 2012, né, na verdade, efetuado todos os pagamentos devidos. É importante destacar que até a conclusão, em 2013, do trabalho da professora, não havia qualquer resolução da Corte disponível sobre a supervisão do cumprimento da sentença proferida no caso Gomes Lande e aí no caso do Brasil. Veja que a sentença da Corte, no caso, repercutiu de modo significativo no direito brasileiro, em especial no que se refere às políticas adotadas com relação à reparação e à memória das vítimas de violações de direitos humanos, aí, principalmente durante esse passado ditatorial que está reconhecido e reafirmado na sentença da Corte. De fato, antes mesmo da sentença, o Estado já estava adotando medidas no sentido de reconhecer a responsabilidade, ainda que apenas no âmbito interno, a respeito das vítimas do regime militar, inclusive das do episódio da guerrilha do Araguaia. É importante, nesse contexto, merece menção, a Lei 9.140 de 95, que reconhece a responsabilidade do Estado pela morte de opositores políticos no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979. E aí, mediante essa lei, também foi criada a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, cuja finalidade principal é localizar os restos das pessoas desaparecidas, reconhecê-las como vítimas e, conforme o caso, autorizar o pagamento de indenização. Além disso, em 2006 foi criado um banco de amostras de DNA dos familiares das vítimas para facilitar a identificação dos restos mortais que sejam localizados. E ainda tem gente que duvida que existiu tortura e ditadura no Brasil, né? A sentença da Corte, no caso, serviu de impulso de modo a mobilizar e sensibilizar os agentes públicos para reforçar e complementar os esforços internos de investigação e reparação das violências cometidas durante a ditadura militar. Veja, nessa perspectiva, foi aprovada também uma lei, a Lei 12.528, em 2011, que criou a Comissão Nacional da Verdade. Ela que ficou competente para tornar e tomar depoimentos, requisitar e avaliar documentos para esclarecer os casos de tortura, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e, dentro dessa perspectiva, também identificar as circunstâncias, as estruturas e os locais relacionados às violações de direitos humanos praticadas de 1946 a 1988. Veja, após 2 anos de funcionamento, a comissão passou a apresentar à Presidência da República relatórios circunstanciados das atividades realizadas, dos fatos examinados, além das suas conclusões e recomendações. Outra iniciativa que aconteceu quando ela estava funcionando bem, não é? No sentido, foi a aprovação da Lei de Acesso a Informações Públicas, que, nos termos das sentenças da Corte, no caso aí em análise, aperfeiçoou e também fortalece o marco normativo do direito à liberdade de pensamento e de expressão, conforme o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, em relação com o direito de aceder à informação pública sobre o controle do Estado. Em resumo, a sentença da Corte, no caso Gomes Lande versus Brasil, representou uma significativa contribuição para ampliar o debate sobre a justiça de transicionais, isso de acordo com os princípios objetivos da justiça de transição. A referida sentença acabou proporcionando o direito de reparação às vítimas, o direito à justiça com a determinação de responsabilizar os violadores de direitos humanos e a consagração do direito à verdade e à memória, dentro de uma lógica promovendo a conscientização quanto à verdade sobre as violações de direitos humanos cometidas durante o regime militar, como também a ilegitimidade dessas práticas de forma a evitar essa repetição, né? Que
Pode ser possível, principalmente não tiver memória sobre isso, e ainda mais como tem se destacado nos últimos tempos, como se sequer tem havido ditadura ou tortura no Brasil. Apesar de todas as iniciativas positivas do governo, que a gente foi citando, alguns governos que no momento está parado, que demonstram a vontade política do Estado em mitigar sua dívida histórica em relação às vítimas do regime militar, o Estado brasileiro, da mesma forma que ocorreu em todos os casos previamente examinados, em que o Brasil foi condenado pela Corte, ele não cumpre o ponto mais significativo da sentença no caso Gomes Lande, qual seja investigar os fatos, processar e punir penalmente os responsáveis. Essa reiterada falta de cumprimento das sentenças da Corte no que atinge a investigação, a responsabilização penal das violações, alimenta o sentimento de impunidade no seio da sociedade, criando uma relação de desconfiança entre o Estado e os indivíduos. Diz aí, interessante essa análise da professora Eleonora, e diz que as autoridades nacionais se servem de variadas alegações para explicar a dificuldade de investigar os fatos e responsabilizar os violadores na esfera penal. A principal delas é a de que a punição dos responsáveis infringiria normas jurídicas internas, em especial as leis de anistia. É nesse contexto que cumpre sublinhar o conflito, diz a professora Eleonora Ceia, entre a sentença da Corte, no caso Gomes Lande, e o acórdão do Supremo Tribunal Federal na arguição por descumprimento de preceito fundamental número 153, em que o Supremo decidiu, representando um verdadeiro obstáculo à punição penal de responsáveis por violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura militar no Brasil. O referido acórdão, bem como a sua incompatibilidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos e com a jurisprudência da Corte, são de relevância para que você amplie os seus horizontes sobre a questão da ditadura, sofrimento e mitigação da dignidade humana em qualquer lugar, especialmente no mais próximo, aqui no Brasil. Tudo para que nunca se repitam posturas governamentais que lhe ampliem o sofrimento, e para que o governo e o Estado de fato sejam agentes que colaboram na transformação social para uma sociedade cada vez mais digna, livre, justa e solidária. Caso você queira saber mais sobre os detalhes da guerrilha, é importante você dar uma estudada, ver, mesmo que seja na Wikipédia e várias outras fontes, vários livros que tem sobre a questão, acompanhar como é que estão essas situações. É importante para que você veja que pode acontecer com qualquer um, em qualquer família, a qualquer momento, não é? Então, por hoje, agradecemos essa oportunidade de estarmos juntos, dar visibilidade ao que costuma ser invisibilizado pela mídia hegemônica. Estamos aqui trabalhando nos direitos humanos. Eu sou o Clóvis Renato. Muito obrigado pelas participações. Se inscreva, comente, divulgue. E seja você, como disse o Gandhi, a mudança que você quer ver no mundo. Para que você tenha liberdade, você tem que libertar, entender essa questão de liberdade. Então, obrigado, um abraço, até a próxima.